Próxima palestra, o tema Inovações no setor de energia, que será ministrada pelo Lorival Lippmann Jr. O palestrante é engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em automação industrial pela Universidade Técnica Federal do Paraná, técnico em eletrônica pelo Centro de Pesquisa do Paraná, experiência de 35 anos na área de P&D para o setor elétrico, ex-professor de engenharia da Universidade Técnica Federal do Paraná e da PUC do Paraná. É pesquisador no LACTEC, atuando em projetos de P&D para o setor elétrico, nos temas conectividade para Smart Grid e Smart City, fontes alternativas de energia, Energy Harvesting, sistemas de armazenamento e visão computacional. Com vocês, o senhor Lorival Lippmann Jr. Boa tarde a todos. Deixa eu pegar minha caixa de mágicas aqui. Eu vou apresentar as tecnologias. Na realidade, eu vou falar sobre tecnologias voltadas para a digitalização, também para a descarbonização. Isso porque eu sou pesquisador no LACTEC. Vou comentar o que é o LACTEC, para quem não conhece. Eu trabalho como pesquisador há 36 anos, né? E acho que vou morrer lá trabalhando, porque eu adoro trabalhar lá com pesquisa e inovação. Então, o que é o LACTEC? O LACTEC é uma associação de direito privado, é uma empresa privada, totalmente privada. A gente não recebe subvenção nem de governo estadual, nem municipal, nem federal. A gente é uma empresa privada, no formato de associação. Se é um formato de associação, então tem os associados. Quem são os associados? Esses aí, a Associação Comercial do Paraná, o Instituto de Engenharia do Paraná. Só um momentinho, trocar o microfone. Obrigado. Associação Comercial do Paraná. Minha voz ficou bonita agora. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a COPEL e a Universidade Federal. Detalhe, nenhum deles põe dinheiro no LACTEC. E também não tira, o que é bom também. Então, a LACTEC é uma instituição autossustentável. A gente só sobrevive dos projetos e serviços que desenvolve. O LACTEC, eu estou ainda colocando aí, o LACTEC é um dos maiores centros privados de pesquisa, tecnologia e inovação do Brasil. E, realmente, por que eu posso dizer isso? Observem... apertei errado aqui. Só um momentinho. Aperta 2 vezes, tá? Obrigado. Observem aqui a quantidade de projetos de P&D já concluídos. Mais de 400 projetos de P&D concluídos. Realmente é o maior instituto de pesquisa. São 62 anos de tradição só fazendo pesquisa e desenvolvimento. Eu, nesses 36 anos, só fiz pesquisa e desenvolvimento. Então, eu já fiz muita pesquisa e desenvolvimento. Não vou apresentar os 400 projetos hoje, prometo, não. Só uma meia dúzia aí. E o LACTEC são 500 pesquisadores trabalhando, mais de 60 anos de tradição. Temos vários laboratórios em 2 unidades, uma em Salvador e 5 unidades lá em Curitiba. Nossos mercados principais são energia, em primeiro lugar, né? Até por causa da nossa criação. Nós somos fruto da COPEL, né? E da Universidade, do Centro de Hidráulica Parigô de Souza, onde foi projetada Itaipu, né? Onde começou Itaipu, Centro de Hidráulica, nos anos 50. E na indústria, a gente tem uma unidade em Embrapi, nível nacional, então nós somos cadastrados para fazer desenvolvimentos para as indústrias. Atuamos com conectividade, está muito na moda, vou comentar bastante sobre conectividade, meio ambiente e, mais recentemente, também com mobilidade elétrica. E a palestra de hoje eu vou abordar todos esses temas aí, nessa sequência. Vamos conversar sobre realidade virtual, inteligência artificial, redes elétricas inteligentes, até hidrogênio verde, né? Vou passar rapidamente por todos esses temas aí. Bem, começando, então, inteligência artificial, né? Eu vou apresentar para vocês um case de aplicação de inteligência artificial com realidade virtual no setor elétrico, especificamente numa subestação de energia, ou seja, o uso da visão computacional dentro de uma subestação de energia. A gente recebeu um desafio da COPEL, que era esse aí. Descobrir se uma chave, essas chaves aqui... Opa, apertei errado de novo aqui. Daqui a pouco eu aprendo.
esse tipo de chave que tem na subestação, se ela está efetivamente fechada ou aberta. Por quê? Uma chave dessa aberta pode deixar 30 mil consumidores sem energia ao mesmo tempo. Uma hélice chavezinha, né, que está dentro da subestação. Então, isso é muito importante. Então, a concessionária, às vezes, abaixo de chuva, no escuro, tem que mandar um eletricista para ver se a chave está bem fechada ou mal fechada, né? Isso tem um custo e aumenta o DEC. Então, o desafio era fazer um sistema totalmente autônomo, que não dependesse de ninguém, e que o sistema dissesse: eu confirmo que essa chave está aberta, sem intervenência humana, né? Com isso, você reduz custo e, principalmente, aumenta a velocidade de você saber se as coisas estão funcionando ou não, né? Os desafios principais são, por exemplo, ó, aqui você não vê nem a subestação, quanto mais as chaves. E também as chaves não são coloridas, infelizmente, né? Os engenheiros nunca foram muito criativos, podia ter chave verde, chave amarela, né? É tudo cinza, né? Cor de metal. Então, é difícil até para o ser humano, imagine por um computador, né, identificar o que é chave e o que não é chave. Então, nós usamos tecnologia de inteligência artificial. Vou tentar explicar de uma forma bem simples como é que a gente faz o computador aprender, né? Você usa, na realidade, uma técnica chamada redes neurais convolucionais, né? Redes neurais, poxa, nós temos neurônios, e realmente tem a ver com os neurônios, né? Por exemplo, como é que você ensina uma criança o que é uma girafa e o que é um elefante? Você mostra uma figurinha de uma girafa para uma criança, várias figuras, uma girafa, depois várias figuras de elefante. Vai chegar uma hora que você mostra uma figura e a criança diz: oh, um elefante. É a mesma coisa. Então, eu tenho que mostrar um monte de imagens, cerca de 9 mil imagens de chave aberta, para uma câmera que está ligada num computador, e depois 9 mil imagens da chave fechada, sobre várias condições de luz, com chuva, sem chuva, com cerração na frente, né? Para daí ele vai fazendo o quê? Fazendo a extração dos parâmetros. E que nem uma criança, você daí coloca uma foto na frente dele, uma imagem, ele vai dizer: olha uma chave aberta, né? Oh, uma girafa, né? O computador vai fazer a mesma coisa que a criança. É exatamente isso, através de algoritmos matemáticos, né? Então, vamos ver como é que fica isso na prática. Na prática, então, o diagrama em blocos é esse aqui. Você pega milhares e milhares de imagens para ele aprender. Várias imagens de girafa, girafa sentada, girafa em pé, de ladinho, né? Ou seja, chave aberta e chave fechada, né? E, com isso, você cria os chamados modelos computacionais, através de algoritmos, que são algoritmos tipo de descritores. A gente usa matrizes de 1000 pontos por 1000 pontos. Então, são matrizes enormes, e, para isso, você precisa de um CPU extremamente rápido e potente. Qual o CPU que nós usamos? Esse que está aqui no centro da figura, que tem 192 núcleos de processamento. Isso deve ser caríssimo. Não, custa $300. Esse computador que tem 192 CPUs. Por que só $300? Porque a gente usa o do PlayStation 4, videogame. É do NVIDIA. É o melhor que tem, né? Porque aqueles joguinhos são fantásticos e rápidos. Esse é o segredo. E aqui já está o resultado. Observem aqui, ó, essas 3 chaves já aparece ali que elas estão fechadas, ó, fechada, fechada, fechada. E aí isso, através do protocolo DNP, o pessoal de elétrica sabe o que é, um protocolo de poucos bits, isso é mandado para o centro de operação. Então, não precisa mais mandar o eletricista ver se a chave está aberta ou não, né? Bem, mas nós fizemos uma inovação ainda maior aí. Se a subestação está a 500 quilômetros daqui, você vai usar, né, uma coisa que está muito na moda, processamento em nuvem. O que é processamento em nuvem? É você pôr as câmeras, por exemplo, na subestação, colocar links de comunicação, esse cifrãozinho diz que aqui você vai gastar uma nota preta, né, para mandar para a nuvem, porque precisa banda larga, a imagem. Depois, uma outra nota preta aqui para descer lá da nuvem até o teu centro de operação, onde o computador vai fazer. Nós não fazemos isso. O que nós fizemos nesse projeto é algo diferente, que a gente chama de eletrônica embarcada. Ou seja, a gente coloca na própria subestação o CPU. Como ele é barato, então a câmera resolve o problema com o computador na própria subestação. Eu não preciso subir para a nuvem, então eu não gasto com comunicação. Porque eu só mando daí se realmente a chave está aberta ou fechada, né? Então, mais um benefício dessa técnica que a gente utilizou. Bem,
Daí, nós recebemos um novo desafio para subestações de transmissão. Subestações de transmissão têm chaves muito mais complexas, tridimensionais, né? Isso aqui são chaves de vários modelos, né? Nós dissemos, agora ferrou, né? Eu ia precisar uma grande quantidade de câmeras e tal, porque eu ia precisar de uma visão tridimensional dessas imagens para saber se a chave está realmente fechada ou realmente aberta. Aí que nós fizemos uma grande inovação, né? Eu hoje me considero um cara que faz fake, né? Mas não conte lá para aquele senhor que não tem cabelo lá, que senão ele vem me prender aqui, né? Mas hoje eu sou um fake, eu faço fakes, né? Eu faço fakes foto, né? Eu faço fake fotos, né? O que é fake foto? O grande problema é o NS do Barata, lá, né? E a Copel. Se eu disser para a Copel, hoje eu quero que abra todas as chaves porque eu preciso fotografar as chaves abertas. No dia seguinte eu vou, agora feche todas as chaves. Subestação de 500 kV. A ONS vai comer o fígado da Copel e a Copel vai comer meu fígado, né? Então, como é que eu faço para aprender chave? Aí que nós usamos uma técnica muito interessante de fazer fotos fake, né? Que é a seguinte. Eu uso esse equipamento, um pequeno equipamento que eu ponho no tripé, ponho na subestação, ele é um scanner 3D, 360 graus. Então, eu aperto um botãozinho e ele, em minutos, gera milhões e milhões de feixes em 3D e captura isso, tudo geoprocessado. E eu obtenho essa imagem. É isso que sai dele. Tá ruim, né? Tem que ter uma boa imaginação para encarar que aquilo é uma subestação, que é uma subestação. Esses são os dados crus, mas aí eu tenho todas as informações que eu preciso, porque daí eu faço a mágica, que é usar esse software aqui, que é um software de domínio público, você pode baixar na internet, que se chama Blender, que é um software de renderização, o mesmo que o pessoal de Hollywood usa nos filmes, né? E daí eu obtenho como resultado isso. Essas imagens não existem. Aliás, uma delas é fake, a outra não é. Desafio para vocês agora aí, né? Limpem o óculos, quem usa óculos. Eu quero que vocês me digam se é da direita ou se é da esquerda a fake. Há controvérsias aqui. Aliás, de manhã também teve bastante, né? Hoje de tarde também vai dar. Eu pensei que não ia dar. Então, levanta o braço quem é da direita. Legal. Quem acha que é a da esquerda? Tá, dia 31 vamos saber o resultado. Não, brincadeira. Sinto informar, todo mundo errou. As duas são fake. São duas notas de R$3 que eu pus aí. Essas não existem. Não existe nenhuma. Eu nem pus a câmera lá ainda. Agora a câmera está lá. Mas vejam a potencialidade que tem a renderização e a visão computacional para trabalhar numa subestação. E ele é impressionante, é inacreditável. É o extintor de incêndio. É. E aí, às vezes, até alguns dizem, pô, essa está muito pintadinha de novo, parece ser fake, né? Ou essa aqui está meio desgastada. Ah, mas a sombra aqui e tal. O legal é que as 9.000 imagens que eu... Por exemplo, no primeiro projeto, nós levamos 6 meses só capturando imagens. Agora, a gente faz isso em poucas semanas, a gente gera chuva, a gente pode fazer chover, a gente pode pôr cerração, a gente pode fazer o sol, várias posições de sol. Então, com isso, quanto melhor o learning machine, o machine learning, quanto melhor o teu reconhecimento. Então, esse é o segredo. Quanto mais imagens. E agora a gente tem essa técnica que eu posso até fazer isso aqui, ó. Estão vendo? Ó. Tudo fake. E então eu posso ir fazendo já o aprendizado todo de máquina e fazer o meu computador aprender antes mesmo de pôr a câmera. Enquanto ainda estou contratando a empreiteira, tudo para pôr a câmera. Aliás, tem uma resolução da ONS que hoje exige que todas as subestações de transmissão tenham câmeras, né? Se ele não pôs, tem que pôr, porque a ONS está mandando. Bem, indo agora para a rede, né? Redes elétricas inteligentes, Smart Grid, o Rodrigo até comentou, isso é muito importante. Vamos comentar, o que é um Smart Grid? Bem, nessa figura de cima aqui, ó, tá como é tradicionalmente, né? Você tem a geração, a transmissão e a distribuição. E o que é fazer Smart Grid? Fazer Smart Grid nada mais é do que você colocar
comunicação. Nos dispositivos, nos religadores, nos medidores, né? Você pôr comunicação aqui no consumidor, nas linhas, né, na transmissão até a geração. Bem, então é importante a gente, para fazer comunicação, precisa de conectividade. Então vamos comentar um pouco sobre conectividade. Quando se pensa em conectividade, existe a mais antiga, né? Talvez alguns nem saibam o que é, os mais novos. O telefone fixo, né? Que você tirava o telefone e telefonava para alguém. É a topologia ponto a ponto, né? Essa topologia ponto a ponto. A topologia em árvore é aquela que você usa na rede, na internet. Por exemplo, a internet, né? Teu computador fala com o roteador, tal, até ir ao servidor. Se um desses pontos estiver falhado, você não acessa o servidor, né? Quando você reclama lá para a empresa de TI da tua empresa, né? Tá falhando o roteador, tal, alguma coisa, a topologia em árvore. Já a topologia estrela é usada, por exemplo, pela telefonia celular, né? Telefonia celular tem aquele nó central da estrela, é a estação radiobase, e na ponta ali seria como se fossem os smartphones. Tanto é que se você pega uma estrada e se afasta da estação radiobase, você perde conectividade. Essa é a desvantagem dessa topologia em estrela, né? Bem, a topologia barramento é usada, por exemplo, dentro das subestações, através do famoso protocolo IEC 61850, para interligar os equipamentos. Na área médica, também, hospitais costumam usar esta topologia. Já a topologia anel é usada principalmente com fibra óptica, né? Normalmente vocês ouvem o termo anel de fibra óptica, rompeu o anel de fibra óptica. Alguém sabe por que é em anel, fibra óptica? Porque daí, se romper em um ponto, o dado segue pelo outro sentido. Então, você tem um grau de redundância de nível 1, por isso que normalmente usa anel. Mas a topologia que nós vamos comentar aqui, que é a mais interessante e a da moda, é a rede mesh, ou rede em malha, onde todo mundo fala com todo mundo. É a que tem maior redundância, você cai um poste, cai um equipamento, ele se ajeita e vai a mesma informação por outro caminho, né? Muito interessante isso aí. Mas, quando a gente está pensando em topologia, a gente deve pensar também em faixas de frequência. Existem duas classes de faixa de frequência, as licenciadas e as não licenciadas. Qual é a diferença? Uma tem que pagar, a outra não. Qual é que a gente quer? Aqui não tem que pagar, né? Opa, então quais são essas aí? São essas tabelas aqui, existem no mundo todo, frequências que você pode usar sem pagar nada para ninguém. Por exemplo, essa aqui, que de 433 MHz, é aquela que você usa no portão da garagem da tua casa, portão do prédio, usa aqueles tags, né? Essa de 900 MHz é a que é usada pela rede mesh, pela tecnologia LoRaWAN, que eu vou comentar aqui também. A de 2.4 GB e 5.7 são usadas pelo Wi-Fi, que você também não paga nada, certo? Então, sempre que possível, usar aquelas. Agora, eu vou já direto para exemplos no setor elétrico das topologias estrela e mesh, que são as mais populares. De topologia estrela, o protocolo talvez que esteja mais na moda, principalmente pelo que o custo ele é muito barato, é a chamada tecnologia LoRa. LoRa vem de Long Range. Quão long range? Cerca de 15 quilômetros com visada, ou de 3 a 7 quilômetros se tiver prédios, casas no meio, né? Então, tem muita gente usando, por exemplo, no Maranhão já usa-se a tecnologia LoRa, por exemplo, nos medidores de energia, lê com LoRa. Fica bem barato, né? Só que ele é topologia estrela. Então, não tem repetição. Então, se você se afastar muito, ele perde a conexão. Mas é muito recomendado. Então, aqui está um exemplo de projeto que nós fizemos para um grupo que talvez vocês conheçam. Para o Grupo Energisa nós fizemos, né? E onde nós usamos LoRa, né? Então, nós colocamos sensores aqui nas pontas, ó, tudo aqui é LoRa, pusemos concentrador LoRa, LoRaWAN, né? Usamos LoRa e LoRaWAN, e depois jogamos no satélite, na subestação. Isso aqui nós não fizemos aqui no Mato Grosso do Sul, nós fizemos lá no Mato Grosso. Aliás, num lugar longe para Chuchu, foi em Tangará da Serra. Eu lembro que quando eu voltei de lá, quase apanhei da minha esposa, porque eu cheguei tudo empoeirado, né? Perdi o tênis, calça, tudo muito empoeirado lá, um lugar longe para Chuchu. E realmente lá, LoRa é a única forma, porque não tem GPRS, não tem 3G, 4G, não tem nada, né? Acho que você é de lá. Hã? Tem tudo lá. Não conheci nem metade ainda, né? É? Eu sou muito urbano mesmo. Tinha que ser curitibano para reclamar, né?
Bem, e qual é esse equipamento que nós colocamos lá? Nós colocamos sensores de falta. Esses sensores de falta aqui, que são totalmente autossustentáveis. Eles funcionam com painel solar, supercapacitores, né? E esse sensor que a gente usou, inclusive, ele ganhou um prêmio de inovação aqui, no Latin America Week, né? Porque ele é totalmente autossustentável. E ele utiliza um supercapacitor em vez de bateria. Ele não tem baterias, né? E isso é muito interessante. Ele usa essa filosofia aqui, supercapacitor. Por exemplo, fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo dura a bateria do celular de vocês, depois que vocês... Assim, a vida útil, que você tem que trocar a bateria, né? Hoje em dia, a bateria lacrada, você nem tira do celular, você acaba vendendo o celular e dando embora. Mas quando você tirava, a bateria não durava mais que 2 anos. Alguém sabe por quê? Porque o lítio tem uma limitação do número de ciclos de carga e descarga de cerca de 600 ciclos de carga e descarga. Então, se você carregar e descarregar teu celular todo dia, 365 dias é 1 ano. Então, 2 anos deu. Não tem bateria de celular que dure mais, porque é de lítio. Esse é o problema. Agora, essa tecnologia de supercapacitor, que é feita com nanotubos de carbono, ela tem 1 milhão de ciclos de carga e descarga antes de começar a perder. Então, se vocês calcularem quanto dá 1 milhão de dias, eu fiz a conta, dá 2.000 anos. Então, você pode deixar... Então, é ideal para pôr em sistemas com painel solar. Porque sistemas com painel solar com bateria, qual é o grande problema? Todo dia tem sol, que é bom, né? Só que todo dia anoitece, né? Então, todo dia você vai carregar e descarregar. Então, bateria ligada em painel solar, 2 anos você vai ter que trocar as baterias. Com isso, não. Você elimina. Por isso que nós usamos essa tecnologia hoje em dia no LACTEC, supercapacitores. Ele é feito... ele é cerca de 5 vezes mais caro que a bateria. Mas se paga, eu fiz as contas, tá? E outra coisa, ele é feito de carbono, extraído do milho, e alumínio. Ele é totalmente reciclável. Ele não esquenta quando você carrega, você pode carregar ele instantaneamente, e você consegue descarregar ele instantaneamente. Por exemplo, na China, hoje ele é usado naqueles guindastes no porto, porque na hora de puxar, você tem um grande consumo de corrente, ele consegue entregar correntes instantâneas. Em caminhões na Sibéria e no Alasca, eles estão usando o supercapacitor para dar partida no caminhão, quando o motor está muito frio, que a bateria não aguenta. Então, ele tem uma série de aplicações, essa tecnologia. É bom ficar de olho. E aqui está um outro projeto que nós fizemos, totalmente autossustentável, usando supercapacitores. Eu peguei 4 supercapacitores, isso aqui é do tamanho de uma latinha de cerveja. Eu peguei 4 latinhas de cerveja, cada uma com 3.000 farads, então ali eu tenho 12.000 farads, e coloquei um roteador de rede mesh aqui, e um painel solar. Isso aqui eu pus lá no teto lá do LACTEC. Então, esse roteador de comunicação, ele fica roteando pacotes de comunicação, e ele está fazendo isso há 4 anos seguidos, sem nunca ter visto uma tomada na vida. Nem quando nasceu, né? Ou seja, aqui está o início. Essa curva azul é a tensão, né? A tensão nele. Então, ele estava descarregado, no primeiro dia ele carregou, de noite descarregou um pouquinho, no segundo carregou, depois descarregou. Então, essa curva aqui, a subida é o dia. O supercapacitor carregando, aumentando a tensão sobre ele. A curvinha de descida é a noite, com ele se descarregando. E ele fica autossustentável o resto da vida. A não ser que fique 6 dias sem sol. Aliás, Curitiba acontece isso muito. Né? Então, eu testei no pior lugar que tem em Curitiba, né? E funciona. Por exemplo, estão vendo esse ponto aqui? Ó? Foi uma semana típica de Curitiba, né? Ou seja, foi descarregando, mas não chegou no limite de não funcionar. Então, aí você dimensiona para a tua área, né, que você tiver, e consegue a chamada autossustentabilidade. Mas o LACTEC atua também muito forte no meio ambiente, né? E aqui nós fizemos um projeto com loura, no caso, para meio ambiente. Macrófitas é um grande problema nos rios. Esse aí é o rio Tietê, é um projeto que nós fizemos para a CTG. E aí o que nós fizemos? Nós pusemos rede mesh, pequenos rádios transmissores, em cima das macrófitas. E eles mandam um alarme sem fio, quando a macrófita começa a se movimentar. E aí você faz o manejo das macrófitas. Por falar em meio ambiente, o LACTEC presta serviço, diversos serviços na área de meio ambiente, né? Na medição da qualidade do ar, diagnóstico de
danos ambientais, gestão de resíduos, medição de qualidade da água, monitoramento de comunidades aquáticas. Aliás, tem vários projetos aqui do LACTEC feitos aqui no Pantanal, Pantanal 1, Pantanal 2, né? Nas barragens, né? E eu vou mostrar um dos exemplos aqui. O Vale do Rio Doce. O LACTEC foi responsável em fazer todo o levantamento de dados e caracterização histórica depois do desastre de Mariana. O LACTEC foi convocado e nós levamos uma grande equipe lá e ficamos vários meses fazendo todo o inventário ambiental. Pois não? Alguém falou? Não. No Rio Madeira também, né? Nós fizemos todo um projeto para tentar determinar por que esses detritos florestais, né? Então, para isso, a equipe de meio ambiente usa satélites e algoritmos, né, da parte ambiental. Voltando aqui à conectividade, eu já comentei sobre a loura, agora vamos comentar sobre a morena. Não, a loura agora é a mesh, né? Então, qual é a desvantagem da topologia em estrela? Eu até já comentei aqui, né? Topologia em estrela é que, se você se afasta do nó central, você perde conectividade. Na mesh, você não tem esse problema. E outra vantagem é que a mesh é IP. O que é IP? IP é Internet Protocol. Então, tudo que é compatível com a internet é melhor. O LoRa não é compatível com a internet. Então, você tem que usar sistemas, na realidade, proprietários. Então, explicando direto o que é a rede mesh. A rede mesh é isso aqui, ó. Você faz, em vez de eles falarem com o nó central, um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro. Então, o dado vai se repetindo. Você pode mandar 200, 300 quilômetros. E vai gastar pouca energia, porque só precisa da energia para mandar para o próximo elo. Isso é rede mesh, né? E da onde veio a ideia da rede mesh? Veio do movimento caótico das abelhas. As abelhas são interessantes porque, né, até eu comento assim, eu não sei de que Deus estava na cabeça quando fez a abelha. Acho que ele não tinha se formado em aeronáutica, porque ele fez o bicho com asinha pequena e com um corpo enorme, né? A abelha, aerodinamicamente, não deveria voar, né? Mas voa. Porque ela vai na plantinha e suga o néctar suficiente para chegar até a próxima. Daí suga o suficiente. Isso é a rede mesh. Então, a rede mesh tem a grande vantagem de ser de baixo consumo de energia. E foi inspirada nas abelhas. Não por isso o primeiro protocolo mesh se chamou Zigbee, em homenagem às abelhas, né? Foi desenvolvido pela Philips, na Holanda, esse primeiro protocolo. Mas o Zigbee tinha uma desvantagem, ele funcionava em canal fixo. Então, se você pusesse muitas pessoas conversando, dava problema. Então, surgiu, depois do grande tsunami do Japão, em 2010, onde muitos japoneses ficaram embaixo da lama, vivos, e não podiam se comunicar. Ou seja, o Japão, uma excelência em comunicação, viu que precisava fazer alguma coisa. Então, a partir de 2010, se iniciou um protocolo, né, uma especificação de um protocolo mundial que se chama Wi-SAN, de Wireless Smart Utility Network. O que é Smart Utility Network? É as companhias de energia, água e luz. Então, é um protocolo voltado para as concessionárias de energia. É um protocolo extremamente novo. Os primeiros produtos estão surgindo agora. Inclusive, na segunda-feira, teve a inauguração do primeiro laboratório de Wi-SAN aqui no Brasil. Mas nós, do LACTEC, já estamos trabalhando com o Wi-SAN há já quase 4 anos. E eu vou mostrar vários projetos já com esse Wi-SAN bem novo. A vantagem dele é que ele é baseado em padrões abertos, especificados por 2 grandes institutos, que é o IETF, né, que é o Internet Engineering Task Force, que é sediado na Suíça, e simplesmente é o órgão que padroniza a internet no mundo todo. Tudo que tem na internet é padronizado, desde o início da internet, pelo IETF. E pelo I3E, que é outro que dispensa apresentações, é o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que é uma entidade centenária, né? Fizeram parte dela o Einstein e toda aquela turma lá, né? O Ohm, o Volt, todas as constantes fizeram parte do I3E, né? E nós usamos no Wi-SAN especificamente esse protocolo aqui, chamado I3E 82154E, que vale a pena fazer um pequeno comentário de qual é que é o segredo do Wi-SAN. Por que ele é tão bom, tão imune a ruído, né? E se ocorrer um novo tsunami no Japão, o Japão vai estar preparado, porque agora usa o Wi-SAN. E no Brasil, várias iniciativas de Wi-SAN estão sendo feitas. A Copel já está usando o Wi-SAN, a Neoenergia já decidiu que em todo o mundo, o grupo Iberdrola, a Espanha decidiu, vai só usar o Wi-SAN a partir de agora. Então, na escolha de um protocolo, fortemente recomendo o Wi-SAN. Ele é aberto.
Então, o segredo do Wi-SUN no baixo nível é usar isso que se chamado aqui Time Slot Channel Hopping. Time Slot significa que cada nó transmite somente na hora de falar. Por exemplo, nós vamos ter um coquetel hoje, né? Quem chegar primeiro no coquetel vai estar conversando com alguém, pode conversar assim, baixinho e tal. Mas a hora que todos nós estivermos lá, em duplinha, conversando, se você perceber, você vai estar gritando no ouvido do outro. Por quê? Porque está todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso que ocorre no Zigbee. No Wi-SUN não ocorre isso, porque tem um time slot. Nesse momento você fala, passa um segundo você fala, passa um segundo você fala, né? Pô, mas aí vai ficar chata esse coffee break aí assim, né? Aí que vem a segunda parte, e daí ficaria muito lento, né? Esse seria, digamos, o que a gente diz, quando o burro fala, os outros baixam a orelha, né? Esse é o time slot, significa isso. Mas daí que vem a segunda parte, channel hopping. Channel hopping significa que eu posso conversar com ele com uma frequência, enquanto eu converso com ele ao mesmo tempo com outra frequência. Então, não, como são frequências diferentes, não dá problema, certo? Por exemplo, talvez vocês nunca tenham pensado, mas o rádio FM, nesse momento aqui, em cima da cabeça de vocês, está passando todas as ondas eletromagnéticas de todas as rádios, certo? Mas se você pegar um rádio, você sintoniza uma só. E as outras não atrapalham aquela uma, certo? Porque são canais de frequências diferentes. E esse channel hopping surgiu, na realidade, nos anos 90, na primeira guerra do Golfo, aquela do Bush pai, né? Quando houve a invasão do Iraque. O Iraque invadiu o Kuwait, e o Bush pai foi lá. O Saddam Hussein pôs um monte de antenas de vários quilowatts para abafar a comunicação dos americanos, e o americano, com o radinho pequenininho, falava numa boa e não sofria interferência, porque os americanos usaram o channel hopping. Acabou a guerra, os americanos liberaram essa tecnologia, e o Wi-SUN usa essa tecnologia. Os celulares de vocês também, todos eles são channel hopping, por isso que é bastante imune a ruído. Bem, como o Wi-SUN era muito novo, nós do LACTEC, já há 3 anos atrás, desenvolvemos toda uma tecnologia própria de Wi-SUN para aprendizado, para formar nossas equipes e para poder prestar serviço com o Wi-SUN. Isso aqui é o LACTEC, nós montamos 90 unidades dessas e pusemos uma rede mesh para funcionar. Agora eu já vou mostrar um exemplo de rede mesh de Wi-SUN da Copel. A Copel tem um programa chamado Rede Inteligente, Smart Grid, onde ela adotou o Wi-SUN e ela pegou primeiramente uma pequena cidade, bem no centro do Paraná, cerca de 900 km², chamado Ipiranga. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse projeto. Por quê? Porque ele é a primeira cidade totalmente 100% Smart Grid. Ou seja, todos os 5.000 consumidores têm medidores sem fio. Então, nessa área de 900 km², quantos leituristas tem? Nenhum. Nenhum. É tudo telemedido. É tudo tele-religado e tele-ligado, né? Bem, aqui está a área, como é que foi feito. Foram postos, né, religadores, reguladores de voltagem, e esses pontinhos verdes são os 5.000 consumidores. Né? Detalhe, 60% deles são na área rural. Lá não tem GPS, GPRS, não tem 3G, não tem 4G, não tem nada, né? Então, por isso, lá tudo funciona com esse Wi-SUN. E aqui está um exemplo real de um consumidor. O consumidor ligou para o 0800 reclamando que estava sem energia, né? Automaticamente, o sistema informou que não era falta de energia, era falta de pagamento, né? Aí, o consumidor foi lá na farmácia, na lotérica, pagou, né? Ele pagou exatamente às 18h43. Aí ele estava voltando para casa, às 18h55 a energia foi religada. Por que um comando? Automaticamente do comercial, vai, desce o comando, clic. Ele chegou em casa e já tinha luz. Quer dizer, ele nem pôde nem pegou o telefone para reclamar, para solicitar o religamento. Então, olha o impacto que a rede mesh dá nos consumidores. Benefício para o consumidor, né? Que o consumidor paga a conta, tem que esperar uma semana para fazer o religamento, coisa desse tipo, né? Às vezes esqueceu de pagar a conta, dá um incômodo. Então, só isso aí já faz se pagar. A Copel gostou tanto que agora ela está pondo em cerca de 1,5 milhão de consumidores. Não.
Não, concordo, mas é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou dar um clique aqui e observe o que vai aparecer aqui. Ó. Olha, tá vendo essa parte branca aqui? Vai aparecer uma coisa legal agora, quer ver? Ó? Tum. É o que você perguntou. Né? Então, aqui, ó. No projeto de Ipiranga, saiu 1.554, cada um dos 5 mil. Então, foi um projeto de 7 milhões. Olha, que absurdo gastar 1.554 ali para a casa da Dona Maria, ali, que consome R$50 por mês, tal. Gastou 1.500. Tá. Agora, na fase 2, o preço caiu para R$550 por ponto. Por quê? Porque é um protocolo aberto. Essa é a grande dica que eu dou. Não fiquem na mão de fabricante. Sempre busquem a padronização. Né? Porque daí tem um monte de fabricante e o preço cai. É isso que está acontecendo e vai cair mais. Né? Bem, e por falar em padronização, na camada superior, é interessante hoje em dia adotar o DLMS. O que é o DLMS? É um protocolo para medidores de energia usado no mundo todo, mas que nunca tinha sido usado aqui no Brasil. Né? Então, o LACTEC capitaneou um grupo na BNT e saiu mês passado essa norma. Essa é uma norma fresquinha, que padronizou o DLMS no Brasil. A gente fez toda a tradução da norma americana e a climatização. Isso foi também um trabalho do LACTEC, para a área de medição. Agora, se você já tem Smart Grid, é muito fácil fazer Smart City. O que é Smart City? Cidade inteligente, né? Então, a gente aproveitou a própria Ipiranga, que estava todo mundo telemedido, mas ocioso, porque esses medidores você usa uma vez por mês. Então, disse, pô, vamos usar nos outros 29 dias? Para quê? Por exemplo, iluminação pública, monitoração da iluminação pública, certo? Então, nós fizemos iluminação pública e, como lá é uma área rural, plantação de fumo, nós espalhamos dezenas de estações meteorológicas portáteis com painel solar, com o rádio Waisan dentro. Então, o que acontece? Como ele é aquela rede que um fala com o outro, que fala com o outro, eu sempre digo, a rede mesh é como um bairro de pessoas, como fofoqueiras. A rede mesh é o protocolo dos fofoqueiros, porque se viu aquele lá, passa conta para o outro, e a gente quer que seja fofoqueiro mesmo, para chegar lá no ponto, né? Que não deturpe no meio do caminho, né? Então, é o protocolo dos fofoqueiros. Então, no poste de iluminação, você põe, o que acontece? O poste fala com o medidor de energia mais próximo. O consumidor não está nem sabendo. Que fala com outro medidor, que fala com outro, que fala com o outro, e chega na concessionária. Né? No caso aqui, na prefeitura. E também nós fizemos uma coisa muito legal. Nós fizemos um convênio com a Sanepar, que é a companhia de água lá, e desenvolvemos, vou mostrar para vocês aqui, isso aqui, um medidor de água com o Waisan. Então, como o cara tem energia e água, então o medidor de água fala com o medidor de energia, que fala com o poste, que vai, a rede mesh e chega, e lá na concessionária joga para a companhia de água. Então, observe que esse compartilhamento da rede mesh é muito interessante, reduz o custeio, é bom para todo mundo. Né? Bem, e aqui foi como é que nós fizemos a arquitetura de software do sistema, né? Aqui as unidades, os end devices que a gente fez. Então, isso aqui chama-se Internet das Coisas, se você pensar bem, né? Dispositivos. Aqui está a rede Smart Grid original da Copel, e nós fizemos daí as aplicações, medição de água, medição de iluminação pública, né? E nós criamos aqui uma camada intermediária para compatibilização, onde nós desenvolvemos um middleware. Middleware, o que é middleware? Tem o hardware, né? O firmware, que é o software que vai dentro do hardware, e o software. Mas o que é esse hardware middleware? Middleware é um software que você coloca entre a camada inferior e a camada superior. Simplesmente isso. Por isso que é chamado de middleware, de meio, né? Então, nós desenvolvemos e também usamos um protocolo aberto padrão, chamado... Opa, cadê minha bolinha? Perdi a bolinha. Fiz alguma bobagem aqui. A bolinha aqui, deixa eu ver. Perdi a bolinha? Veio a bolinha. Deixa eu voltar aqui, então. Que eu ia apontar alguma coisa. O que eu ia apontar? Eu ia apontar o nome do protocolo, que é o MQTT-SN. Também é um protocolo aberto, você não paga para usar, e padrão mundial. De novo, sempre que possível, não invente. Procure usar padrões, porque daí o custo baixa. Bem, falando um pouco sobre mobilidade elétrica, né? Qual é o desafio da mobilidade elétrica no Brasil? O principal deles é a bateria e a autonomia, né? Acho que ninguém compra veículo elétrico, primeiro, porque é caro, e segundo, depois a bateria vai estragar.
né? E vai ter que trocar a bateria. E o problema é você ter que ficar procurando carregador, né? Que nem, como falaram aqui, todo mundo chega, procura tomada. Imagina você de carro procurar tomada, mais difícil, né? Para carregar. E mesmo aqui o Tesla, né? Que é o mais caro aqui, puxa, a autonomia não é lá essas coisas, né? Esse é o grande desafio. Mas eu gostaria de deixar esse gráfico aqui, que vocês olhassem, aonde essas duas curvas se cruzam. Em que ano as duas curvas se cruzam? O que é essa curva aqui? Essa curva é o custo da bateria. E essa aqui seria o ideal preço. É em 2023. Então, provavelmente, 2023 vai ser o ano da virada, onde vai valer a pena a durabilidade da bateria e o custo baixo, né? Mas é uma coisa sem volta. Ou seja, por que você tem que pensar em carro elétrico? Por causa disso aqui, ó. A Comunidade Europeia já definiu. Não vai entrar mais carro a combustão na Europa. Então, quem tiver aí seu Chevette velho aí, bom, tentar vender antes que isso venha, essa moda venha para o Brasil. Vai desvalorizar totalmente. Hã? Então, isso é uma ida sem volta, né? Claro, isso aconteceu em 2021, daí veio o quê? A guerra da Ucrânia. Então, eu acho que os caras agora estão com outras prioridades, né? Se manter vivo e aquecido, né? Principalmente nesse inverno agora, eu acho que é a prioridade deles, né? Mas isso aí foi assinado por todo mundo. Bem, mas qual é o impacto do veículo elétrico na rede elétrica? É o carregador, né? Então, o Lactec desenvolveu, eu acho que isso foi 3 anos atrás, a primeira eletrovia, né? Ou seja, a gente espalhou mais de uma dezena de carregadores entre Foz do Iguaçu e Paranaguá. Então, você consegue atravessar o estado. Isso foi um projeto solicitado pela Copel. Está em uso já, de mais de 1000 recargas aconteceram. Esse aqui é outro projeto, a pedido da CTG, que o Lactec está desenvolvendo, que vem aqui até o Mato Grosso, até a fronteira com o Mato Grosso. É uma eletrovia pública, né, que vai passar por todas as usinas e as instalações da CTG, mas que qualquer um vai poder usar esses carregadores também. Olhando mais detalhes o carregador de veículo elétrico, o grande problema, né, é isso aqui, ó, a corrente. Ó. Aqui você vai puxar 300 amperes do 220 volts. Né? Esse aqui já, que para carregar em 30 minutos, já é 50 kW, precisa de um transformador para cada carregador. Isso é um absurdo, esse é o grande problema, né? Será que não teria forma de carregar um veículo elétrico sem fio? Opa! Já existe, está aí, ó. Já existe, está aí. Tem até o nome da empresa que fez, a empresa Gênesis aqui. Mas isso aqui é uma tremenda enganação, simplesmente é um tapete embaixo, né? É que nem você carrega o teu celular, né? Aquele carregador sem fio que se encosta. Vai levar 5, 6 horas também para carregar, talvez até mais, por causa da perda indutiva, né? Mas eu vou deixar um desafio mais complicado agora, né? Muitas vezes um chefe pede para você esse negócio e diz, você tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Olha, agora eu estou dizendo, você tem que carregar a bateria com o carro andando. Será que isso é possível? Pior que é. Olha, esses malucos aqui de Israel, olha o que eles fizeram em ônibus. Eles fizeram, vai mostrar como, colocaram bobinas dentro do ônibus, certo? E no chão, no asfalto, eles fizeram o cisalhamento do asfalto. Aí vem uma outra máquina colocando bobinas no asfalto e uma outra já fechando o asfalto, né? E aí você liga na rede elétrica. Então, o ônibus, simplesmente caminhando, está carregando. Então, é possível carregar com o bonde andando, certo? Bem, e aqui já está foto real. É em Tel Aviv, 2 km, olha ali as bobininhas. Não é fake, é verdade mesmo, esse bilhete. Está funcionando ali, né? Na Noruega, estão fazendo algo parecido, mas para táxi. Olha a grande sacada dos noruegueses. Taxista e Uber nunca vai querer um carro elétrico. Tem que parar o trabalho, que ele ganha pão dele, ele tem que ficar andando, né? Ele não pode parar com o carro. Nós podemos ter carro elétrico, né? Que a gente vai dormir e tal. E o cara que trabalha, o taxista. Então, lá eles estão fazendo essas pistas e pretendem colocar em toda a Noruega isso, exclusivas para táxis. Então, quanto mais o táxi andar, mais ele vai carregar. Olha que ideia genial. E aí, é bom para todo mundo. Na Suécia, eles estão usando já uma ideia diferente. Eles tiraram a ideia do antigo Autorama. Lembra o Autorama? Né? Então, olha lá, ó. O carro tem um fiozinho aqui
que encosta num trilho. Eles puseram um trilho no asfalto, né? Esse caminhão aqui, eu vou passar um videozinho. Esse caminhão está demonstrando como é que funciona. Vocês vão ver que tem um rabicozinho nele ali, ó, que ele encosta ali naquele trilhinho e vai carregando. Então, é pelo chão, né? Isso é na Suécia que estão fazendo. É um autorama, né? Um grande autorama, grandão, né? E o cara abaixa ali aquele coletor, encosta, né? Então, de novo, carregando com o carro andando. Então, é possível, né? Bem, já na Alemanha é diferente. Enquanto o sueco é por baixo, a Alemanha é por cima. Né? Eles pegaram a mesma ideia dos trens e bondes deles, né? Então já tem várias... essa aqui é a Autobahn A5, isso aqui já tem há vários anos. Há vários anos, ele já tem mais de 4.000 quilômetros com esse sistema. Então o caminhão levanta esse gancho que tem aqui em cima e se energiza, né? E carrega as baterias e vai, pega outras ruas sem bateria, estou precisando, aí vai de novo, pega lá, levanta e... né? Aqui, inclusive, os alemães dizem já, são 7 milhões de toneladas de carbono que deixaram de ser emitidos com esse sistema, né? Mas isso aqui que eu acho mais inovador de todos, é feito na Universidade de Indiana, mas com financiamento alemão. Aliás, o que é? É um cimento magnetizado. Eles pegaram pó de ímãs, vamos dizer assim, misturado com cimento. Então, essas placas, você pode fazer ruas com essas placas e energizar. E aí, quando o veículo passa, ocorre a indução, através do concreto. Então, a manutenção é extremamente mais facilitada. Isso está sendo desenvolvido na Universidade de Purdue. Por coincidência, eu tive nessa universidade, há uns 20 anos atrás, fiz um estágio lá. Ela fica perto daquele estádio de Indianápolis, onde tem aquele circuito oval, essa Universidade de Purdue. Eles são muito bons lá. Mas olha aqui que curioso o que está ocorrendo na Califórnia. Isso aconteceu o ano passado e aconteceu esse ano de novo, né? Vamos traduzir o que está escrito ali. Devido à falta de energia elétrica, né, a Califórnia está pedindo aos seus residentes que evitem carregar seus veículos elétricos. Que absurdo, né? Que absurdo. Ou seja, se comprou o carro elétrico, não tem energia para carregar o carro elétrico. É um bom problema, né? Bem, mas os veículos tendem a ser autônomos. E aí tem um outro problema, né, autônomo, é bater carro com carro, né? Então, para isso está sendo bolado um novo protocolo que se chama DSRC, Direct Short Range Communication. Você coloca um rádio no para-choque da frente do teu carro e no para-choque de trás. E todos os carros colocam. Quando um carro se aproxima de outro, o para-choque de um fala com o para-choque do outro. E diz, cara, vai mais rápido aí, ou eu dou uma freadinha aqui, né? Quer dizer, eles se acertam, né? Com os motoristas nem sabendo o que está acontecendo, entendeu? Então, esses dois protocolos são muito interessantes. Um deles é o 5G-AA, que é da Associação Automotiva derivada do 5G. Então, isso aqui é para evitar, inclusive, atropelamento, como eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês como é que isso ajuda até no atropelamento. Aqui está um teste, um pequeno vídeo de um teste de interoperabilidade, veículos de várias marcas já equipados com seus para-choques com esse pequeno rádio, e a partir de 2025, todos os veículos nos Estados Unidos serão vendidos com isso, obrigatoriamente. Observem, ali naquele cruzamento, aí o cara queria virar para a esquerda, mas vai passar um carro. E ele, mesmo que tente, não vai conseguir. Isso foi detectado pelo sistema rádio. Isso aí é o efeito comboio. O primeiro freou, os outros todos frearam. Não foram os motoristas que frearam, foi o sistema de conectividade que freou. Então, aqui está um exemplo de atropelamento, né? Uma situação muito comum, a pessoa distraída no celular vai atravessar a rua. Esse carro da frente percebeu o pedestre, mas o de trás não. Só que o carro da frente que percebeu manda a mensagem para o carro de trás. E aí no visor do carro de trás diz, lá na frente tem um pedestre. Olha que interessante, né? O cooperativismo semelhante que existe na rede mesh. E por falar em segurança, segurança cibernética é uma coisa que preocupa muito as utilities, né? E todo o setor bancário, todo mundo, né? Olha a quantidade aí por ano que está aumentando de ataques cibernéticos, né? E aqui tem uma lista, não vou descrever todas, mas eu quero só que vocês olhem a última linha. No Grupo Energisa houve ataque cibernético. E olha aqui.
Sabotagem. Né? E, inclusive, de Israel, ou seja, né, de vários, da Ucrânia, aqui, ó, deve ser um russo aqui tentando, né? Isso foi em 2015, né? Não foi, então manda bomba agora. Então, por causa disso, o LACTEC tem um grupo muito forte que atua em Salvador em segurança cibernética. A gente tem um projeto com o Grupo Neoenergia, cujo objetivo é criar barreiras para impedir a invasão de uso indevido de dados, principalmente no Smart Grid, ou seja, nos dispositivos que fornecem dados para o SCADA. Finalizando, vamos falar de geração de energia. Né? A geração de energia foi muito comentado aqui pelos colegas, inclusive o Rodrigo também comentou. Hoje o que a gente faz é a chamada economia linear. A gente retira, faz e dispensa. O ideal é a gente passar para a economia circular, onde a gente faz, usa e recicla, inclusive a energia. Né? Essa matriz aqui, vocês eu acho que estão cansados de ver, outros já mostraram, né? O Brasil está numa situação confortável. Isso aqui é o Brasil, isso aqui é o mundo, em termos total de energia. Já aqui é só energia elétrica. Aí o Brasil está melhor ainda, né? O Brasil está melhor ainda. Mas, mesmo assim, o Brasil está pensando em offshore para exportação. E é uma grande sacada, né? Para exportação. Aqui tem um pequeno videozinho que explica o que é o offshore. Offshore nada mais é do que você colocar um monte de aerogeradores distantes da praia, mais ou menos 5, 6 quilômetros da praia, uma planta de aerogeradores. Por que lá? Porque, olha lá, ó, o vento é constante, não tem morro. No mar não tem morro. Então, o vento é bem constante. Então, a eficiência energética é muito maior e melhor, como mostra aí nesse vídeo. Né? E qual o problema do offshore no Brasil? O problema do offshore no Brasil é... Eu tenho um videozinho ali, acho que eu vou passar esse videozinho aqui para vocês. Esse vídeo aqui é da primeira offshore que foi feita no mundo, lá no Mar do Norte. Não, acho que faltam 8 minutos, melhor não passar o vídeo. O vídeo é meio longo. Eu vou passar do tempo, vão me comer o fígado lá. Olha, hoje eu já paguei um mico aqui, vai me fazer passar outro mico aí. Deixa eu ver aqui que eu fiz bobagem aqui agora. Você consegue dar um clique ali no vídeo, não? Ah, sou eu mesmo, né? Agora, não, fiz bobagem de novo, pera aí. Você põe o mousezinho bem embaixo e dá um clique. Na barra de baixo. Ah, agora foi. Esse vídeo tem som, então eu vou parar de falar e quem quiser dançar aí também pode. Ele é autoexplicativo, esse vídeo. Está filmado em rápido, né? O pessoal instalando o cabo e daí vai instalar tudo. Isso é dentro da pá. E agora vai aparecer a subestação, que também fica no meio do mar. Vai aparecer bem rapidinho, quer ver? Ó, a subestação. No meio do mar também. Interessante, né? E aí o resultado. Mar do Norte. Mar do Norte. Ali entre a Inglaterra e a... Né? Foi financiado pela Inglaterra. Isso é 2014, a primeira wind farm feita no mundo. E vocês viram que é grande, né? Bem grandona. Bem, e no Brasil? No Brasil, o primeiro, observem aí,
Em agosto de 2020, o primeiro projeto de eólica offshore foi submetido. E foi o quê? Indeferido. Eu sabia que alguém ia dizer isso, né? Mas eu não disse. Bem, então, daí o que aconteceu? Devido à pressão e à necessidade de uma regulamentação, né? Em novembro já de 2020 foi feito um padrão de EIA-RIMA. E o Lactec presta esse serviço de fazer EIA-RIMA para offshore. A gente tem grandes especialistas lá de offshore que estudam todos esses aspectos aqui, ó. Por que tem que tomar cuidado com o offshore? Vejam aí quanto problema que pode surgir, ó. Alteração no transporte de sedimentos, o problema das aves, né? Alteração nas rotas de navegação, alteração de impacto em rotas migratórias, né? Ruídos de vibração subaquático, que pode afetar alguma, né? Aquele barulho pode afetar algumas, né? Processos erosivos, né? Então, realmente tem que estudar esse negócio direitinho, né? Para não ter problema depois. Bem, e finalmente... Como é que é? Bem, finalizando, vamos falar de hidrogênio verde. A tela está bem verde, né? Até para mostrar o que é o hidrogênio verde. Bem, o que é hidrogênio verde? O hidrogênio não tem cor, que eu saiba, ele é transparente. Né? Mas por que essa nomenclatura? Porque, tradicionalmente, o hidrogênio era retirado a partir da combustão do carbono, né? Combustão do gás natural, desculpe. E isso gera carbono, né? Dióxido de carbono, efeito estufa. Isso aqui é péssimo, né? Mas no mundo todo é usado, né? Já o hidrogênio azul, uma invenção dos americanos, eles fazem a combustão, né? Queimam em altas temperaturas. E dizem eles que há uma captura de carbono. Ou seja, nesse cinza não, é zero a captura de carbono, ou seja, tudo é jogado para a atmosfera. Nesse aqui, algo é capturado, segundo os americanos. Mas leiam isso que está escrito aqui, ó. Hidrogênio azul é nocivo para o meio ambiente, ou seja, já desmascararam os americanos, né? E por que o americano está fazendo isso? Porque 50% deles é carvão, né? Eles estão comemorando que agora só 50% de toda a energia dos Estados Unidos é carvão. Eu achei isso um absurdo, né? Um país desenvolvido e tal, né? Ou seja, só a Califórnia tentando lá não dá, o resto tem que também largar a mão do carvão, né? Então, aqui, ó, o Biden fez um projeto, né, de 1,2 trilhões de dólares, dos quais 8 bilhões de dólares é para centros de hidrogênio limpo. Balela, é azul, não é limpo. O único hidrogênio verde mesmo é esse aqui, aquele que você é zero emissão de carbono. E isso é o que tem no Brasil, né? Então, a oportunidade é muito boa, né? Lá no Porto de Pecém, já está sendo feito, no Ceará, né? Exatamente, tem um colega do Ceará. Aí, então, olha lá, o Porto de Pecém, né? Está fazendo já offshore, né? E como é que é obtido o hidrogênio verde? Muito simples, a maioria de vocês fez essa experiência na escola, né? Você pegava um tubinho, 2 eletrodos, né? E daí até o professor depois pegava aquele tubinho, você sentia um fósforo, fazia pó, né? Queimar o oxigênio, né? Então você simplesmente pega 2 eletrodos e injeta energia elétrica. E aí sai hidrogênio de um e oxigênio do outro. Oxigênio é aquilo que a gente gosta, né? E hidrogênio é o que a gente quer. E energia renovável é o que a gente tem, se puser eólica. Então, se você puser um painel solar ou uma eólica com 2 eletrodos, você está gerando hidrogênio verde. É muito simples, né? Bem, aqui estão exemplos, né? Olha lá, o painel solar, aerogerador, a eletrólise e aí o tanque de hidrogênio. Então, os alemães já estão fazendo navios enormes. Eu já vi uma foto de um navio que, em vez de container, é um baita de um tubulão para estacionar aqui, lá em Pecém, vai encher de hidrogênio e levar para a Europa. Olha, é um grande mercado para o Brasil. Isso aí vai ser utilizado para? Sim, para o veículo a hidrogênio. Já tem veículo a hidrogênio também. Mas eu vou mostrar uma coisa ainda mais legal do que a simples eletrólise, que se chama catálise. Isso foi inventado o ano passado na França. Por quê? Para fazer eletrólise, você tem que ter o aerogerador ou o painel solar para gerar energia elétrica, para daí fazer eletrólise, né? Mas foi descoberto que se o eletrodo for de dióxido de titânio,
como catalisador, você põe dióxido de titânio, você não precisa do painel solar nem do aerogerador. O sol mesmo, batendo no eletrodo, gera o hidrogênio. Você não precisa nem da transformação para eletricidade para daí fazer a eletrólise. Isso se chama catálise. E esse eletrodo foi desenvolvido nesse instituto aqui na França, agora em janeiro de 2021, uma coisa extremamente nova, né? Mas que vai impactar bastante, porque vai reduzir ainda mais a produção do hidrogênio verde. E de onde tiraram essa ideia? Olha aqui, da fotossíntese da natureza. É assim que as plantas tiram hidrogênio. Olha só, estava tão perto a solução, né? Da natureza, né? E aqui essa minha última tela, olha, tenho 30 segundos ainda, hein? Olha que legal, hein? Vou até 25, 24, essa é a última tela, aproveitar meus últimos segundos aqui. Não, daí é o seguinte, aqui está resumido tudo o que eu falei. A eletrólise, que você pega a água, os 2 eletrodos, gera o hidrogênio, e aí você põe numa célula combustível, aquilo que o colega falou. Aí o veículo elétrico você faz pondo a célula combustível, né, que daí gera eletricidade. Aqui está saindo eletricidade, está vendo? E também através da catálise. A catálise está demonstrada aqui, que é quando o sol direto entra e já gera o hidrogênio, não precisa do painel solar e do aerogerador, né? E finalizando, eu queria passar um pequeno clipezinho de vídeo de uma iniciativa do Lactec, própria do Lactec, que chama-se Go Green, para o meio ambiente, onde nós adotamos essas 3 linhas aqui: inovação sustentável, solução para a proteção da vida e biodiversidade e soluções para a conservação dos recursos naturais. Obrigado. Isso tem a ver com o ODS. O que é o ODS? O ODS surgiu, são as 17 objetivos, 169 metas, né, que foram pactuadas em 2015 pelas Nações Unidas da ONU, né? As Nações Unidas da ONU, essa foi mal, hein? E que tem a ver com os 5 P's, né? O que é os 5 P's? É voltado para as pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceiros, certo? Então o Lactec adotou. E finalizando aqui, eu vou mostrar meu chefe, para puxar o saco do meu chefe, né? Esse é o meu chefe. Foi olhar atento à nossa vocação de transformar conhecimento em soluções inovadoras que nos inspirou a lançar o Go Green Lactec, uma estratégia de atuação que consolida nosso papel como promotores da Agenda 2030 da ONU. É um verdadeiro compromisso para buscar a inovação sustentável, a proteção da vida e da biodiversidade, além da conservação dos recursos naturais. Os ODS são desafios que trazem oportunidades para colocar a sustentabilidade no centro da estratégia de desenvolvimento das empresas e do setor produtivo brasileiro. Faça parte desta mudança. Eu vou deixar aqui meus contatos e queria novamente agradecer a organização do evento pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e que eu estou aprendendo muito aqui de coisas que eu nem imaginava como é que era o sistema regulatório. Estou aprendendo bastante. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao professor Lorival Lippmann Júnior pela participação. E para agradecer mais uma vez a participação dele, nós convidamos o senhor Ricardo Vidinich, diretor da KV Consultoria e consultor do Consem MS, para fazer a entrega da lembrança pela participação dele no 2º encontro dos Conselhos de Consumidores do Centro-Oeste.